Beleza. Então a gente falou que esse contexto da Guerra Fria cria-se, né, no estopim com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que o oposto, né, dos países que estavam, né, na guerra com os Estados Unidos e com a União Soviética, né, eles estavam lutando contra a Alemanha nazista. Pois bem, então nós temos o grande locus territorial das atenções na Alemanha. Então, geralmente na guerra, quem perde acaba tendo seu território tomado. Não foi diferente nessa situação. Então, o que os Estados Unidos e a União Soviética, que são os vencedores, que são os hegemônicos, né, do bloco, vão fazer? Eles vão tentar se reunir e fazer uma partilha desse território que eles conquistaram na guerra, que é a Alemanha. Então, eles dividem a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né, em duas. E apesar de eles terem sido aliados na guerra, cada um vai ter a sua influência e a sua gestão do território, perfeito? Então, os Estados Unidos fica com o lado da Alemanha Ocidental e Berlim também, que é a capital da Alemanha, vai ser dividida, mesmo que ela esteja aqui, ó, do lado da Alemanha Oriental, que pertence à União Soviética. Então, a capital, que é o centro, né, de gestão econômica, que tem a maioria das riquezas, né, ela acaba sendo também repartida. Tá? E aí ela fica muito famosa, muito conhecida pela questão do Muro de Berlim, tá? Então, na própria cidade, você vai ter a construção de um muro que vai dividir essas duas áreas de influência, a capitalista e a socialista. Beleza. Esse aqui é um mapa que vai, de fato, mostrar pra gente a área de influência não só da Alemanha, mas também da Europa como um todo, tá? Então, é importante que você saiba reconhecer que a Europa Ocidental é a Europa americanizada, digamos assim, né, a capitalista, e a Europa Oriental vai ser a Europa que vai pertencer ao lado das repúblicas socialistas soviéticas. Pois bem, então nós temos a Constituição da República Democrática Alemã, que é a RDA, alinhada à União Soviética, conhecida como Alemanha Oriental, e a República Federal, tá? República Federativa, né, da Alemanha, que vai ser alinhada aos Estados Unidos, conhecida como Alemanha Ocidental. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então a gente tem aí, né, a constituição desse Muro de Berlim, né, para que fosse, de certa forma, né, impedidos, né, da população transitar entre as duas Alemanhas, né, as duas Berlim, digamos assim, onde você tinha, na verdade, né, os relatos que dizem que muitas pessoas que estavam do lado da União Soviética, né, que estavam do lado da Alemanha Oriental, não estavam muito satisfeitas à medida que ia avançando, né, as medidas políticas e sociais, né, impostas pela União Soviética, elas não estavam muito satisfeitas e percebiam, né, havia relatos de familiares, de amigos e conhecidos, né, de que havia mais condições de empregos, mais desenvolvimento de indústrias, né, porque é a base do capitalismo, de certa forma. Então, muita gente queria pular para o outro lado, né, queria vivenciar aquilo que era proporcionado pelo ideal capitalista. Mas, numa medida de repressão, a União Soviética vai e constrói esse muro, na medida de tentar impedir que as pessoas circulassem, enfim, ou mudassem, ou migrassem para o outro lado de Berlim. Então a gente percebe que de fato é um mundo realmente bipolar. E isso se consolida muito na Alemanha, porque de fato era onde você tinha o locus ali do território, né, onde você tinha essa concentração dessas duas visões, né, de fato. Pois bem, agora nesses slides, os próximos dois slides, né, esse e o próximo, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos que eu acho importante que vocês saibam, que são assim, bem duais, bem bipolares. Por quê? Tudo o que os Estados Unidos empregava e tudo o que a União Soviética também empregava como política ou como medida econômica ou avanço, né, desenvolvimentismo, o outro também fazia como resposta para poder ficar ali para, digamos assim, na disputa da Guerra Fria. Vocês vão perceber isso muito claramente. Por quê? Vou ficar indo e voltando para vocês olharem. Perceba só. Nos Estados Unidos, o que ele fez durante a Guerra Fria, né, que durou de 1945 até 1991, com os movimentos separatistas da União Soviética, né, em 91, o que aconteceu aí de medidas políticas e econômicas para os Estados Unidos? Eles constituíram a doutrina Truman.
O que era a doutrina Truman? Truman era o nome do presidente dos Estados Unidos na época, né? E aí ele cria, ó, deixa eu pegar aqui o meu laserzinho. Vamos lá. Ó, o que os Estados Unidos cria? Ele cria a doutrina Truman. O que é a doutrina Truman? É a intervenção dos Estados Unidos em áreas ameaçadas pelo comunismo. Ou seja, é só uma forma de dizer que aonde há a expansão do ideal comunista pelas repúblicas da União Soviética, os Estados Unidos conteve com políticas capitalistas, incentivando países a se capitalizarem, né? A não praticarem medidas sociais e econômicas, né, que são implementadas pelos ideais pensadores, né, capitalistas, principalmente Marx. Então, os Estados Unidos faz, de certa forma, um avanço, né, do ideal capitalista, tá? Incentivando outros países a serem aliados dele nessa guerra. O Plano Marshall. Eu falei que eu ia no vai e vem, né? Quer ver só? Então, vamos lá. Cortina de ferro. Quando eu tô falando da União Soviética. Mesma coisa. Expansão política, doutrina Truman. União Soviética, cortina de ferro. O que era a cortina de ferro? Era a divisão da Europa socialista, né, no leste europeu, onde ela começa a, de fato, fazer aquilo que a gente viu naqueles nossos mapas. Ele começa a se construir de aliados no leste europeu, dizendo que o socialismo e o comunismo é algo positivo, né? E assim nós conseguiríamos desenvolver uma sociedade mais igualitária. Então, alguns países adotam também esse ideal, né? Algumas lideranças se compõem, né, dos estados, dessas uniões soviéticas. Então, ele começa a ter uma cortina de ferro, de fato, uma separação entre esses ideais. Então, doutrina Truman e cortina de ferro têm o mesmo objetivo, só que cada uma para o seu lado. Estados Unidos, Plano Marshall, plano econômico, beleza? Auxílio econômico aos países afetados pelo pós-Segunda Guerra, principalmente na Europa. Então, o Plano Marshall ele vai ser uma ajuda que os Estados Unidos vai dar para os países ferrados da Segunda Guerra, digamos assim, né? E o nome desse plano econômico é o Plano Marshall. Isso, de certa forma, vai fazer com que muitos países se alinhem ao capitalismo. E a Comecon, na verdade, é uma interação econômica entre os países socialistas que se associam à República Socialista Soviética. Então, quando os outros países, né, querem, de certa forma, se afiliar a esse ideal socialista, ele vai participar dessa Comecon, que é essa interação econômica só pertencente aos países que aderem ao socialismo. E agora com o plano militar, Mayara, nós temos a construção da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, onde você vai ter a constituição de uma expansão bélica. Bélica é quando a gente está falando da indústria de armamentos, beleza? Então, os Estados Unidos se constroem a OTAN, e que inclusive existe até os dias atuais, onde ele, de certa forma, constitui, né, consolida a sua base industrial bélica de armamentos, mas também expande, né, o seu exército, de certa forma, né, militarmente falando. Então, ele constitui bases militares americanas em territórios onde os países se associam a essa organização, beleza? Então, nós temos a OTAN do lado americano e também temos uma associação militar do lado soviético, que é o Pacto de Varsóvia, beleza? Então, o Pacto de Varsóvia é a ajuda militar que vai ter a sua base em Moscou. Lembrando que Moscou seria aí a capital da União Soviética, que pertence à Rússia hoje, né? Hoje em dia, beleza? E para fechar, nós temos uma interação, né, de inteligência, né? Questão estratégica militar. Então, nós temos a construção dos Estados Unidos da CIA e do FBI, que provavelmente você já cansou de ver em séries e filmes americanos por aí, né? Então, nós temos exatamente nesse contexto da Guerra Fria, a construção da CIA e da FBI, que vão ser instituições, né, policiais, de estratégia de inteligência, principalmente para a questão de espionagem,
tá? Então, nesse momento, você começa a ter, né, já que você tem um mundo dividido, né, bipolar, é nesse momento que você começa a ter estratégias de espionagem, principalmente por parte dos americanos, para constituir, né, para conseguir informações sobre os territórios ocupados da União Soviética. E você acha que a União Soviética vai ficar de bobeira? Claro que não, né, gente? Vamos lá, ó. O que eles constroem para competir com a CIA? O KGB. Beleza? O KGB vai ser também uma instituição que tem os mesmos propósitos de espionagem, tá? Só que do lado inverso, tá? Que vai partir da União Soviética para fazer espionagem, né, nos norte-americanos. Beleza? Então percebe que exatamente existe uma bipolaridade entre os dois, né? Então esses nomezinhos aqui, esses conceitos, você precisa saber. Só relembrando, né? Doutrina Truman e Cortina de Ferro para a gestão política territorial, Plano Marshall e Comecon para questões econômicas, OTAN e Pacto de Varsóvia para questões militares e bélicas, e a CIA, o FBI e a KGB para questões de espionagem e inteligência. Tranquilo? Show de bola? Deu para entender? Espero que sim, né, gente? Vamos lá. E a gente continua aí nos nossos próximos vídeos uma visualização em mapas, uma sequência de mapas para vocês entenderem melhor todas essas relações que a gente falou aí, né, da constituição dos ideais da Guerra Fria, dessa bipolaridade. Vamos lá, vamos continuar aí com a gente.